Meu nome é Regina e eu sofri muito na minha infância por conta dos envolvimentos com a casa de encostos. Na minha infância, eu tive uma iniciação na casa dos encostos, porque os meus avós, eles trabalhavam, eles tinham um terreiro, tinham um terreiro espírita. E ali começou todo um sofrimento. Eu sentia medo, eu era triste, eu era agressiva. Já na minha adolescência, eu comecei a me envolver com bebidas, eu me envolvi com pessoas que eu não deveria me envolver, né? Passei por um casamento logo na adolescência que foi frustrado por conta dessas manifestações que eu tinha espirituais. Às vezes eu sentia que eu ia ficar louca. Eu manifestava, eu incorporava. Por quê? Com a morte, o falecimento dos meus avós, eu comecei a ter a tal cobrança de santo que é falado, isso é uma prática no espiritismo. Quando o chefe do terreiro ele falece, ele deixa alguém no lugar dele. Quando começou as manifestações, essa cobrança de santo, e eles diziam que eu tinha que abrir o meu próprio terreiro, eu não aceitava, por conta do passado de tristeza que eu tive, porque eu tinha familiares que eles eram envolvidos com a criminalidade. Então o meu passeio no final de semana era ir no Carandiru, que era um presídio que existia ali na região de Santana. Então aos domingos eu frequentava esse presídio. E foram anos assim. Como eu fiquei com muita raiva disso, com muito ódio de viver nesse ambiente, eu procurei o oposto. Eu falei, eu não vou por esse caminho, eu vou fazer diferente. E eu resolvi entrar na Polícia Militar e me tornei uma policial. Então, para mim, ladrão, eu tinha assim um ódio. Eu trabalhei muitos anos na rua, porque o meu objetivo era prender ladrão. É um desejo que quando você entra na polícia, você quer fazer a justiça e você confia que se a pessoa ela fez algo de errado, ela tem que ser presa, ela tem que pagar, ela tem que ser punida. E eu vi a Igreja Universal como um lugar de pessoas que eram, os pastores para mim, eles eram ladrões de colarinho branco, que é o crime que a gente chama de 171. Por quê? Porque eles ficavam impunes, na minha opinião, na minha visão, na visão do nosso meio, a gente entendia que aquelas pessoas estavam sendo lesadas nos direitos delas, enganadas. Porque quando saiu aquela reportagem no Maracanã, aquela reunião onde saíam sacos que eram pedidos, mas na época para nós era dinheiro do povo. Então eu tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande da igreja por conta disso. Quando o Bispo Macedo foi preso, foi muito divulgado no nosso meio, porque nós pensamos agora esse ladrão vai ser preso e vai pagar por todas as pessoas que ele engana. E eu continuava sofrendo, mesmo eu com esse ódio da igreja, tudo isso que aconteceu, eu continuava sofrendo na minha vida espiritual. Eu manifestava inclusive na minha profissão. Trabalhando, fardada, eu sabia quando eu estava manifestada. Nas ocorrências eu era muito agressiva, eu ultrapassava os limites. Mesmo eu sabendo dos critérios que eu tinha que obedecer, porque nós temos regulamentos, nós temos medidas, nós temos técnicas para ser usadas, mas eu não tinha domínio. Eu não tinha domínio sobre mim mesma, eu não tinha domínio sobre o meu sentimento e minhas emoções. Então eu também sofria penalidades dentro da própria corporação. Eu quase fui expulsa por conta disso, por conta desses excessos. A minha agressividade era tanta que eu tinha o desejo de fazer justiça com minhas próprias mãos. E um policial, nós andamos armados 24 horas por dia. Então, se eu ia ao supermercado, se eu ia num shopping, no trânsito, eu estava sempre armada. E eu sempre tinha vontade de matar as pessoas que entravam no meu caminho. Mexia comigo, eu sentia vontade de matar, de tirar a vida da pessoa. Tamanha era a agressividade que eu tinha. Isso me fazia sofrer, no fundo eu sofria, porque quando eu chegava em casa, vinha angústia, eu passei a beber depois do serviço, eu sabia que tinha uma força por trás disso e eu não queria ser desse jeito. E eu fui uma das primeiras mulheres que entrou na polícia. Então eu sabia que como mulher eu estava me tornando uma pessoa muito agressiva, muito violenta, e eu queria resolver aquilo. Mas eu sempre pensava, na Igreja Universal eu não vou. E eu passei por outros lugares. Eu até fui buscar ajuda e não obtive resposta. Nessa busca por essa libertação, que hoje eu entendo que eu precisava de uma libertação, o que aconteceu? Eu recebi um convite para estar na Igreja Universal. Eu recebi esse convite de um familiar meu e ele sofria com os mesmos problemas que eu. E eu vi uma diferença nele, eu vi um brilho no olhar dele.
eu vi ele diferente e ele me convidou. Vamos na Igreja Universal? E eu me desarmei. Então, eu vim na Igreja Universal desarmada. Eu vim desarmada fisicamente e espiritualmente. Foi o primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal. E eu cheguei na Igreja Universal e fui bem recebida e fui acolhida. Então aquelas informações que eu tinha de que eram ladrões, que iam roubar, que eles iam extorquir, que é tirar o dinheiro da pessoa, né, induzir a pessoa, me desarmou, porque não foi isso que aconteceu. Todo aquele sentimento que eu tinha, todo aquele ódio que eu tinha dentro de mim, ele acabou no primeiro dia. No primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal, a primeira coisa que saiu de dentro do meu coração foi o ódio que tinha dentro do meu ser. E eu falei, vou continuar aqui. E continuei. Continuei vindo aos domingos, às quartas-feiras. Tomei uma decisão dentro de mim, de me batizar nas águas, de me entregar. E eu me entreguei por completo. Fui liberta de toda aquela perturbação. Uma coisa que mexeu comigo, mudou o meu viver, foi porque eu passei a dormir, eu passei a ter paz, eu passei a ter nojo de bebida, eu mudei nos meus atendimentos, no meu trabalho, eu continuei trabalhando na rua, mas eu mudei. Quando eu prendi alguém, eu já não mais tinha aquela agressividade, eu tinha compaixão. Eu sabia que ele estava sendo uma vítima de um mal que estava dentro dele. Então todo o meu ser mudou. Mudou a tal ponto de colegas meus não queriam mais trabalhar comigo. Falava, não, Regina, não vou trabalhar com você. Você mudou, você não é mais a mesma. Então aquilo dentro de mim, eu vi que realmente era já resultado do meu envolvimento com Deus. Eu me entreguei. Eu tive que me sacrificar. Tive que sacrificar o meu eu. Tive que sacrificar o meu ego, os meus achismos, para que eu tivesse o Espírito Santo. E foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo. Veio uma certeza dentro de mim, que eu pertencia a Deus. Veio uma alegria, uma força, mas não mais aquela força física que eu usava, aquela força da minha profissão, não. Veio uma força interior, uma força dentro de mim. E essa força nunca mais saiu de dentro de mim. Todos os dias hoje eu tenho essa força que vem do próprio Deus. A alegria, a paz. A paz que eu tenho, ela não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Eu superei os traumas da minha infância. Não tenho mais ódio, não tenho mágoa. Eu venci aquelas perturbações que eu tinha, acabaram aquilo. E hoje eu sou respeitada. Hoje eu já faço parte do quadro dos reformados. Eu sou uma policial aposentada. Faço parte do programa Universal nas Forças Policiais, onde nós levamos uma palavra aos quartéis durante a semana. Nós atendemos esses policiais porque eu entendo a necessidade do policial, que ele precisa desse Espírito, que é o Espírito Santo. Então eu faço isso com amor, com alegria. Sou respeitada por eles, eles me conhecem, sabem quem era a Regina do passado, conto das minhas experiências e conto do que Deus fez na minha vida através da Igreja Universal. Eu faço parte do corpo de obreiros da Igreja de Vila Mariana. Os meus filhos estão na presença de Deus, minha filha, meus genros são obreiros também. O Espírito Santo, ele é paz, ele é alegria, ele é a minha direção, é ele que me conduz, é ele que me dirige em todas as ações que eu faço, tudo que eu faço, antes eu pergunto para o Espírito Santo o que eu preciso fazer. Ele é o meu guia, hoje ele é o meu guia, é a minha direção, é ele quem me guia. E eu sou grata à Igreja Universal, que me ensinou a fé, que me ensinou quem é o Espírito Santo, que eu não conhecia. Para mim o Espírito Santo, eu entendia que era uma pomba, não entendia o que era o Espírito Santo. Hoje eu sei quem ele é, hoje eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo, e hoje eu tenho paz. Eu e a minha família servimos a Deus.